Olá, estamos começando mais uma aula da disciplina de Projeto de Ferramentas de Estampagem do curso técnico em Projetos Mecânicos. Fique atento, acompanhe a aula junto ao seu material de apoio e realize os exercícios solicitados. Uma boa aula para vocês. Professor José Laura, é com você. Bem, alunos, chegamos na aula número 4, Sequenciais de Desenvolvimento. Esta aula, o objetivo dela, ela visa trabalhar com as novas tecnologias que nós temos, no caso, disponíveis nos projetos de ferramentas de estampa. Temos como objetivo dessa aula aplicar o checklist no desenvolvimento de uma ferramenta de estampa, utilizar elementos normalizados no projeto de ferramentas de estampa, aplicar novas tecnologias no projeto de ferramentas de estampa. E para cumprir esses objetivos nós temos o nosso conteúdo. Conteúdo dessa aula, corte fino, fine blank, estampos progressivos de alta produção, princípios básicos de estampos progressivos, checklist, desenvolvimento de estampos de corte, dobra e repuxo, tipos de materiais utilizados na fabricação de estampos, elementos normalizados ou os conhecidos como standard. Bem, pessoal, como havia falado anteriormente, nessa aula iremos aprofundar acima de assuntos mais tecnológicos em cima do desenvolvimento de ferramentas de estampa. Sequenciais de desenvolvimento. Para o bom desenvolvimento de uma ferramenta de estampo, é necessário conhecer seu sequencial de desenvolvimento e observar algumas etapas básicas e imprescindíveis para o seu correto funcionamento. Então, a gente basicamente hoje vai trabalhar em cima da receita, em cima da receita do bolo. É aquela velha analogia que a gente pega e faz, no caso, com a culinária. Para você obter um bolo bem feito, tu precisa ter uma bela de uma receita. E essa receita deve ser seguida à risca para obter um bom resultado. Logo, o que pode fugir fora do processo, que pode dar um bolo não tão bom como aquele esperado? Pode ser o forno que abriu na hora errada, pode ser feito os ingredientes que foram substituídos por ingredientes que não eram os corretos. Mesma coisa é num projeto quando você faz ele. Um projeto bem elaborado, ele também depende de uma boa confecção. Se ele for seguido como sendo uma receita de bolo, provavelmente o êxito vai ser obtido. Caso contrário, pode ter problemas. Mas é muito importante nós fazermos um bom projeto. Para fazermos um bom projeto, nós temos uma sequência básica de como executar esse projeto. E nisso nós vamos trabalhar nessa aula. Como fazermos esse sequencial básico, e não esquecermos detalhes importantes na confecção do projeto no ferramental de estampa. Então, pessoal, nesse próximo slide, nós temos aqui, basicamente, o fluxo da produção de uma ferramenta de estampar. Então, tudo começa, basicamente, na especificação do projeto. A especificação do projeto é o limiar de todo o desenvolvimento de uma ferramenta de estampa. Na especificação do projeto, você acaba recebendo, basicamente, as quantidades de peças produzidas que você pretende obter com a ferramental, o material que você pretende desenvolver esse ferramental, as características desse material, a forma de como você vai receber esse material, se vai ser em tira, se vai ser em bobina, ou vai ser já no caso em pequenas chapas tipo slitter já cortadas, chapas recortadas. Então, é o primeiro passo para você começar a fazer o projeto. A definição do material, a definição da geometria da peça, basicamente você acaba recebendo um desenho de como quer obter a peça, e a partir disso começa o seu desenvolvimento. Na sequência, você parte para seleção de processo. Somente se vai para a seleção de processo após você ter toda a primeira etapa, que é fundamental. É como se fossem os dados de entradas do projeto. Tem que estar todos os requisitos totalmente declarados. Não se pode, no caso, partir para uma seleção de projeto sem ter os dados elementares. Dados elementares, quantidade de peças produzidas, materiais, qual a forma de recebimento do material. Isso aqui é fundamental para você fazer a escolha da próxima etapa, que é o processo a ser utilizado.
Para obter essa peça, você vai precisar talvez de corte, de dobra, de repuxo, talvez só corte, né? Ou então mesclar processos como o próprio estampo mesclado com processos de usinagem na posteridade. Tudo isso vai ser parte fundamental para você começar a fazer o projeto e desenvolver o processo. O desenvolvimento do processo está baseado no teu ferramental. Basicamente, na obtenção do ferramental, você analisa todas essas variáveis e enquadra qual o melhor processo para obtê-lo. E isso é parte fundamental também, tu já imaginar a ferramenta. Pensando bem, a ferramenta ela vai ser a forma de como tu obter a peça. Tá? Então ela é a parte crucial nesse desenvolvimento, bem como a escolha do processo correto para fabricação dessa peça. Tá? Na sequência, o que se faz? Análise de viabilidade e planejamento. O que seria essa análise de viabilidade e planejamento? Nós falamos lá na aula 1 que somente se desenvolve ferramental de estampo para peças de alta produção. Tem que ter muita demanda, bastante volume de produção. As ferramentas de estampo são bastante caras, né? A construção dela demanda muita mão de obra, grande quantidade de material e também muito conhecimento, né? O desenvolvimento ferramental de estampo, para que agora nós estamos tendo essa disciplina de desenvolvimento de ferramentas de estampo, né? Você tem ideia, no mercado, esse profissional ele é muito requisitado. O mercado é ávido por esse tipo de profissional, porque são poucos, são raros os que trabalham especificamente com ferramentais de estampo. E todo o custo do ferramental acaba sendo bastante alto. Então, não se faz ferramenta de estampo para peças de baixo volume. Baixo volume é 1.000, 1.200, 3.000, né? Sempre acima disso. Nós temos estampos, como nós vamos ver nessa aula aqui, que batem até 2 milhões de peças mês. Então, falar em pequenas quantidades em estampagem, né, não é viável você projetar um ferramental de estampo. Você pode também pensar em outras formas de processo para obter essa peça, mas tentar fugir do estampo porque vai inviabilizar pelo custo do ferramental. Outros processos, tentar obter peças com pequeno volume, mesmo que tenha operações de dobra, corte e repuxo, pode ser o corte em oxicorte, o corte a laser, pode ser feito também operações de dobra em dobradeiras, em prensas viradeiras, né? Mas tentando fugir do ferramental de estampo. Então, neste detalhe da viabilidade, você vai ater-se a esse detalhe. É viável o projeto? Basicamente, se faz um cálculo que é básico em todo desenvolvimento, que é a relação custo-benefício. Vai se analisar se no custo-benefício, né, se torna viável ou não o projeto de uma ferramenta de estampo e um processo de estampo para a peça que você deseja obter. Caso contrário, deve-se buscar outros processos. Tá? Corte fino, fine blanking. Tá? Pessoal, o que seria o fine blanking? Com o passar do tempo, nós temos no caso o processo de estampo, né, conhecido no mercado como um processo sim, eficaz, consegue peças com alta produtividade, mas tem um detalhe muito importante, que ainda tem uma mácula sobre o processo de estampo, que o mercado, com o passar do tempo, acabou colocando, como se ele não fosse preciso, tá? E não gerasse a precisão necessária para alguns tipos de peças, com tolerância, por exemplo, decimais até chegando a centesimais, né? Caso de centésimos já não garantiria, por exemplo. Aí, peças automotivas que requerem precisão maior, como por exemplo esta pecinha, que ela possui um processo de estampo ao qual necessita tolerâncias dimensionais mais apertadas, né? Empregado em peças automotivas, geralmente o mercado torcia dizendo o seguinte: não, isso aqui eu não consigo obter porque o processo de estampo ainda vai gerar casas decimais para cima, né, décimos de milímetros para cima. E questão também muito importante, quando se obtinha a peça com a qualidade dimensional, mas a peça tinha rebarbas, né? Então gera-se rebarbas, muitas rebarbas aqui. Algumas rebarbas elas são cortantes, né, machucam no manuseio, acabam gerando problemas no manusear esse tipo de peça. Pelo processo em alta produção, né, basta ter um desgaste do punção de corte, não ser substituído, punção de repuxo
funciona legal, mas o que acontece? Com o desgaste, passar do tempo, ele tem uma parede muito mais espessa do que ele devia, já foge do dimensional, ou punção de dobra não está efetuando corretamente a dobra, está efetuando a dobra, no caso, com imprecisão, o ângulo não se mantém, né? Tudo isso acaba gerando problemas na montagem posterior. E o que acontece? O mercado, às vezes, procura uma solução ao qual ele não consegue obter por processo de estampo em alto volume. Acaba partindo para processos como forjamento, processos como usinagem, né? E isso acaba gerando uma certa mácula no processo de estampo. Aí é onde que surge a necessidade de se trabalhar com estampos de precisão. E aonde que entra o conceito chamado Fine Blanking. O Fine Blanking ainda é recente, porque o Fine Blanking se aplica somente ainda mais a prensas hidráulicas, né? Prensas hidráulicas e prensas CNCs, onde você consegue ter um controle maior. Mas a tecnologia ainda está sendo desenvolvida, né? E acreditamos em num limiar muito próximo também já poder ser aplicado em prensas excêntricas normais, onde deixa de ser a prensa o principal atuador sobre o processo, para ser o ferramental, um conceito onde ele preza não pela produção em massa, mas mais pela questão da repetibilidade, a questão da precisão, a questão do bom acabamento, né? E ele tem outro conceito de desenvolvimento, onde trabalha totalmente na ferramenta de estampo, né? A ferramenta de estampo ela é concebida para garantir que esse processo se efetive. Então, basicamente os elementos são os mesmos, mas a forma de construção é um pouco diferenciada, né? E o que vem a ser esse Fine Blanking, né? O Fine Blanking, o corte fino. O conceito de corte fino, Fine Blanking, apresenta como principais vantagens a precisão dimensional do corte e o acabamento liso, pois há homogeneidade no corte em toda a espessura da chapa. E para que isto funcione perfeitamente, as folgas entre punção e matriz devem variar de 0,5% a 1% da espessura da chapa. O contrário ocorre com os estampos de corte convencional, em que o corte acontece somente em 30% da espessura da chapa e o restante da espessura da chapa se rompe, tá? Então, o conceito básico do Fine Blanking está na pequena folga que existe. Ah, professor, mas se a folga é tão pequena assim, como é que eu vou gerar extração num corte desse? Aí entra, né, a força de expulsão. Você trabalha com um extrator, né? Então o Fine Blanking ele tem conceitos básicos como utilização do extrator, e o extrator utiliza 20 a 30% da força de corte. Então nós vamos ver aqui no próximo slide, por exemplo, como que ele funciona esse processo. Esse processo ele está baseado nessa seguinte concepção. Então eu tenho uma força aplicada no anel de retenção, aqui em cima, a mola atuando no conceito normal de estampo, o anel de retenção aqui na parte superior, tá? E a chapa aqui no centro passando pelo processo de estampagem. E aqui eu tenho punção de corte atuando com uma devida força de corte já estabelecida. Primeiro ponto, a força aplicada no anel de retenção, nesse anel aqui, ele varia de 30% a 50% da força de corte. Aonde que é aplicada essa força? Nas molas de compressão.